O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 465. O Azuri também estava relacionado à energia fria? A estatística do Azuri. Ele pensava que essa habilidade dada por Ashoka era especializada apenas em eliminar o vermelho. Por isso a nota que ele recebeu foi FFF, não foi? No entanto, esta habilidade aumentou com os Ice Briefs disparados pelos dragões preparados pelo Dragon Lord. Achei que não tinha nada a ver com energia fria. Ele precisaria fazer alguma pesquisa. Seong Ji-han observou silenciosamente as mudanças internas enquanto respirava o gelo com todo o seu corpo. A temperatura baixando rapidamente e a energia fria congelando o ambiente. Na verdade, não foi possível nem mesmo atacar adequadamente o domínio Martial Soul de Seong Ji-han. No entanto, os Ice Briefs estão persistentemente tentando selar o poder do vermelho localizado no braço direito. Os sopros de gelo vomitando das cabeças de centenas de dragões prateados. A maior parte do poder estava persistentemente focada no braço direito de Sang Ji-han, tentando contrair Red. Foi um movimento bastante sistemático simplesmente porque era um atributo do gelo. Como Seong Ji-han foi enterrado em Ice Briefs. Rojo, de fato, você não pode acender o fogo facilmente. Uma voz triunfante foi ouvida de longe. A excitação do Lorde Dragão podia ser sentida até aqui. Bem, a manifestação de Red não pode ser bloqueada até este ponto. Stat Red, que passou para 200 após incorporar o olho vermelho. Embora o valor tenha diminuído muito em comparação com antes, o poder que poderia ser extraído era mais forte do que antes. A experiência de ser brevemente o administrador vermelho aumentou muito a proficiência dessa habilidade. Honestamente, Ice Briefs deste nível poderia ser completamente limpo queimando a mão direita. No entanto, Stat, Azuri, aumenta em 2. À medida que a estatística do Azuri aumentou novamente. Seong Ji-han apenas fingiu ter sido atingido e ficou parado por enquanto. Aumentos gratuitos de estatística sempre foram bem-vindos. Enquanto Seong Ji-han ficava parado e continuava respirando gelo. Não, o que, já acabou? Não há como esse humano ser dominado tão indefeso. Mesmo que os sopros de gelo dos dragões de prata sejam poderosos, não faz sentido para Seong Ji-han, que lutou contra o deus marcial, ser incapaz de se mover assim. O Senhor Dragão usou algum método especial? Os telespectadores alienígenas não conseguiam entender facilmente a situação atual. Não importa quão fortes fossem os dragões. O deus marcial que Seong Ji-han enfrentou era um ser extraordinário que o superava em muito. Seong Ji-han, que resistiu a ele, foi contido apenas por esse nível de ataque. Era uma situação difícil de entender. Enquanto os espectadores discutiam sobre a situação atual sem nem imaginar que suas estatísticas estavam aumentando. Stat, Azuri, aumenta em 1. Parece que não vai aumentar mais agora. Seong Ji-han olhou para a estatística do Azuri que havia subido para 10 e sentiu que o crescimento havia terminado. Já que ele absorveu todo o poder, deveria começar a se mover agora. Quando ele estava prestes a se mover. Você estava tão confiante. Mas isso é tudo que você tem? Você simplesmente morrerá assim. Pelo contrário, o Senhor Dragão começou a se preocupar com a possibilidade de Sang Ji-han morrer. Render, vou lhe mostrar misericórdia especialmente. O Senhor Dragão disse isso e declarou suas condições. Tire meu coração agora e corte seu braço direito para oferecê-lo. Então pelo menos pouparei sua vida. Switch. À medida que a proposta foi divulgada, a respiração enfraqueceu. Ele estava lhe dando alguma margem de manobra para responder? Isso é realmente tudo o que é preciso? Isso mesmo, será o dia em que ascenderei como novo administrador. Eu vou te perdoar especialmente. O Senhor Dragão, que já falava na posição de vencedor, tentou continuar. Seong Ji-han o ouviu um pouco e depois balançou a cabeça de um lado para o outro. Eu agradeço isso, mas eu realmente não preciso me preocupar com minha vida. Você está deliberadamente tentando morrer? Switch. Assim que essas palavras terminaram, os Ice Briefs tornaram-se ainda mais poderosos, mas com isso, mesmo que eu queira morrer, não posso. Uau! Enquanto o braço direito de Seong Ji-han queimava. Switch. Os Ice Briefs se transformaram em vapor de uma só vez e logo desapareceram. Então, a paisagem circundante tornou-se gradualmente visível. Seong Ji-han foi convocado no ar, cercado por centenas de dragões prateados. Porque existem apenas dragões de prata em todos os lugares. Este é realmente o covil do Lorde Dragão? Não sei dizer o que é porque só vejo dragões de prata. Também é um espetáculo ver dragões colocando suas cabeças para fora tão densamente. Ele mobilizou tantos dragões só para parar um Sang Ji-han? Com tantos dragões, você poderia invadir um planeta decente. Quando os sopros de gelo foram varridos, tudo o que era visível era um mundo de dragões prateados. Eles realmente se prepararam adequadamente por 3 dias. Seong Ji-han admirou interiormente. Então. Não, você conseguiu manifestar Red? Por trás da horda de dragões de prata, a voz assustada do Senhor Dragão foi ouvida. Sim, eu só estava tomando essas respirações de gelo um pouco porque elas eram interessantes. Ah, não, Yggdrasil, seu método não funciona. O nome do administrador verde,
Yggdrasil, apareceu aqui? Quando ele se envolveu? Antes, ele ameaçou pressionar o dispositivo de ignição da árvore do mundo. Mas agora que o dispositivo estava quebrado, não havia como lidar com o administrador verde. Sang Jihan franziu a testa. Achei estranho que Azuri aumentasse ao ser atingido por energia fria. Mas foi ensinado por Yggdrasil. De alguma forma, um método para suprimir o vermelho que Yggdrasil tentou estava contido naqueles sopros de gelo. Esse ataque pressionou com sucesso a estrutura de manifestação de Red. Se fosse Seong Jihan antes de ser o administrador vermelho, ele teria lutado bastante contra aqueles sopros de gelo. Mas não apenas sua proficiência em vermelho aumentou. Para o atual Seong Jihan, que também possuía o atributo Azuri, essa foi apenas uma boa oportunidade para aumentar seus atributos. Yggdrasil, você estava confiante de que poderia definitivamente eliminar Red? O que diabos é isso? Como o Senhor Dragão ainda não conseguia acreditar na situação atual, ele denunciou o administrador verde. A árvore cósmica Yggdrasil admira que você lide com o vermelho melhor do que antes. E pergunta se você já se tornou o administrador vermelho. Ignorando o Senhor Dragão. Yggdrasil entrou no canal de Seong Jihan e estava fazendo perguntas. O que você quer dizer com administrador vermelho? Por que você está ajudando o Senhor Dragão? A árvore cósmica Yggdrasil responde que é tudo para você. Que bobagem é essa agora? Ele diz que sua habilidade vermelha se tornou muito forte. Então precisa ser controlada pelo menos uma vez aqui. E ele ressalta que o formato do olho nas costas da sua mão parece um pouco diferente de antes. Seong Jihan ouviu o sofisma de Yggdrasil e ergueu as sobrancelhas ao ouvir a última mensagem. Honestamente, o formato do globo ocular embutido nas costas da mão não era muito diferente de antes. Na verdade, parecia diferente aos olhos de um administrador. Yggdrasil, você está ignorando minhas palavras agora e falando com aquele bastardo? Quanto eu te dei desta vez? Enquanto isso, o Senhor Dragão, que notou Yggdrasil falando, ficou furioso. Seong Jihan olhou para os dragões e gesticulou. Ei, não se esconda atrás das crianças e converse, saia. O que você disse? Quanto tempo você vai se esconder atrás desses dragões prateados? Balançar. Seong Jihan tirou a lança da fênix de seu inventário. Assim que ele a agarrou, a lança acendeu instantaneamente. Artes divinas fundamentais. Fogo do trovão do dragão celestial. Dragão trovão. Enquanto um raio saía das chamas. Uau! Os corpos dos dragões de prata tocados pelo dragão trovão acenderam-se todos de uma vez, e o cerco rapidamente começou a desmoronar. A ataque novamente. Para o senhor. Os dragões de prata sobreviventes tentaram de alguma forma bloquear o ataque e contra-ataque de Seong Jihan. Mas esses caras não servem. Zap. Quando o dragão trovão brilhou mais uma vez na ponta da lança, os dragões prateados começaram a ser massacrados. Não, os dragões estão sendo varridos como meras turbas. Os dragões de prata chamados pelo Senhor Dragão devem ser bem fortes, certo? Pode haver pessoas no nível da constelação entre aqueles que morrem lá? Embora seu nível fosse baixo. Não, Song Jihan não disse que usou todo o seu poder lutando contra o deus marcial. Ele disse que é quando ele está mais fraco. Você acreditou nessas palavras? Hehe. Ele fez tanto barulho dizendo que havia ficado mais fraco para conseguir que as pessoas participassem do torneio. Vendo Seong Jihan massacrando a raça dos dragões, os telespectadores alienígenas apenas perceberam a máxima de que não havia ninguém em quem confiar na Battle.net. Enquanto isso, o nível aumenta em 1. Seong Jihan fez uma expressão insatisfeita ao ver a mensagem de que seu nível havia aumentado. Quando ele queria tanto aumentar, não subiu bem. Mas seu nível aumentou imediatamente após matar apenas alguns dragões de prata. Se este nível subir mais 26, me tornarei uma constelação. Para Seong Jihan, que teve que capturar o Senhor Dragão antes de se tornar uma constelação. A mensagem de subida de nível não era muito bem-vinda agora. Ele teve que pegar o Senhor Dragão antes que o nível subisse ainda mais. Não consigo ver onde ele está se escondendo. Depois que o cerco foi quebrado, Sang Jihan olhou para os arredores que se abriram. Sob o céu cinzento. No deserto plano, ovos enormes estavam densamente parados. Esses ovos, são ovos de dragão? Quantos são? Uau! Achei que seríamos convocados para o covil do Senhor Dragão, mas parece que chegamos a uma câmara de incubação gigante haha. Mas o próprio Senhor Dragão não está em lugar nenhum. Esse é o fim de suas medidas apenas com os dragões de prata? Por ser o covil do Senhor Dragão, só havia ovos no mundo. Seong Jihan olhou para isso e seus olhos afundaram. Para voltar usando a roda dourada, tenho que terminar dentro de um dia. Aquele bastardo Senhor Dragão. Considerando como ele estava falando atrás da horda do dragão prateado, ele parece estar aqui, mas de alguma forma, ele escondeu bem sua presença, de modo que nem mesmo os sentidos de Sang Jihan conseguiram detectar sua existência. A única coisa que parecia ter uma conexão entre esses ovos, parece haver um leve traço do Senhor. Devo encontrá-lo quebrando todos eles? Balançar. Seong Jihan moveu a lança uma vez. Arte divina fundamental. Tríade de maestria marcial.
Varredura horizontal de aniquilação total. Num instante, o mundo foi dividido ao meio. E os ovos de dragão foram cortados de uma só vez. Uma fumaça nebulosa subiu de dentro deles e os ovos partidos murcharam em um instante. Todos os ovos estão quebrando. Uau! Os ovos do Senhor Dragão estão todos quebrados. Para onde ele foi? Quando ele falou com entusiasmo e agora está quieto como um fantasma. Ele já fugiu? LOL. Mesmo enquanto os ovos quebravam, o Senhor Dragão permanecia estranhamente quieto. Do lado de fora, parecia que ele havia fugido. No entanto, ainda parece que ele está aqui. Embora ele ainda não tivesse identificado a localização do Lorde Dragão. Parecia que ele ainda não tinha saído deste lugar. Devo quebrar os ovos? Seong Jihan balançou a lança mais algumas vezes e quebrou os ovos ao redor. Mas o nível aumenta em 1. Quando a mensagem de subida de nível apareceu novamente, ele parou de atacar por um tempo. Não. Como o nível sobe só de quebrar alguns ovos? Nesse ritmo, vou me tornar uma constelação por quebrar ovos aqui. Ele teria que encontrar outro caminho. Seong Jihan pensou por um momento, então abriu seu inventário e tirou o coração do Senhor Dragão. Ei, isso é o que você estava procurando. Então, Switch. A energia do Senhor Dragão subiu dos ovos de uma só vez. Parecia ressoar no coração e manifestar poder, mas ainda não. Eu tenho que aguentar até os reforços chegarem. Como o Senhor Dragão disse isso? A energia do Senhor subindo dos ovos diminuiu rapidamente. Ah, esse bastardo é realmente persistente. Porque ele perderia em uma partida de frente. Ele estava tentando de alguma forma resistir enquanto chamava reforços de dragão? Enquanto Seong Jihan estava pensando em como atraí-lo. Zumbindo. A luz surgiu do olho embutido na mão direita de Sang Jihan. Eu vou te ajudar. Você vai? Um animal de estimação reage à voz de seu dono.